Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dose de Saúde, o podcast da Santa Casa BH. Eu sou Marcos Coelho, da equipe de comunicação e marketing. E hoje nós vamos falar sobre enfermagem, uma profissão que oficialmente existe desde 1840. Porém, é seguro afirmar que grande maioria das atividades exercidas por essa nobre profissão já existiam desde que o mundo é mundo, não é mesmo? Afinal, a partir do momento em que o ser humano começou a viver em sociedade, cuidar do outro nos momentos de adoecimento, tiveram início várias das práticas do dia a dia dos enfermeiros. E aproveitando que nós estamos em maio, o mês da enfermagem, nada mais justo que um Dose de Saúde especial para homenagear esses profissionais que são fundamentais quando se trata de saúde. Por isso, nessa edição, teremos 6 convidados que atuam em distintas áreas da enfermagem. Para começar, participa conosco a Kathleen Maia, que é enfermeira graduada pela PUC Minas, especialista em urgência, emergência e terapia intensiva pela PUC Minas, especialista em cardiologia e hemodinâmica também pela PUC Minas, especialista em hematologia, hemoterapia e terapia de suporte pela Faculdade Unileia, mestranda em Gestão e Educação na Saúde e Enfermagem pela UFMG. Hoje atua como enfermeira navegadora do pré-transplante de células-tronco hematopoiéticas da Santa Casa BH. Tudo bem, Kathleen? Seja bem-vinda e obrigado por participar do Dose Saúde. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar representando a equipe do transplante aqui hoje com vocês. A joia! E nosso outro convidado é o João Bontempo. Ele é graduado em enfermagem pela PUC Minas, especialista em urgência e emergência pelo Albert Einstein e é pós-graduando em medicina hospitalar. Atualmente, o João é coordenador das unidades hospitalares oncológicas da Santa Casa BH. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho de um assunto tão relevante quanto é a atuação da enfermagem, né? Poder estar representando um pouquinho aí do nosso hospital. Isso aí. Bom, para começar, eu queria saber de vocês por que a enfermagem? O que levou vocês para esse caminho? Então, acho que é um assunto longo, né? Acho que a maioria das pessoas pensam que a enfermagem é aquela pessoa que queria fazer alguma área da saúde, se perdeu em algum momento e falou assim, acho que me encontro na enfermagem, né? E a enfermagem vai muito além disso, né? Hoje a gente sabe que a maior parte da gestão ela é feita por enfermagem. A enfermagem é o corpo hospitalar que tem mais contato com o paciente, né? Que atua de fato na assistência. E no meu caso, né, a enfermagem ela sempre esteve presente na minha cabeça em relação a estar como um profissional de saúde, né? Eu sempre cogitei a enfermagem. Entrei no curso em 2016, um pouquinho aí em dúvida, né, ciclo básico, até que a gente pega a matéria toda. Mas em 2018 eu comecei uma iniciação científica e um projeto de feridas pela PUC e me encontrei de fato, né? Eu entendi o que é cuidar de um paciente, o que é estar na ponta, né? E oferecer um cuidado diferencial para esse paciente. E você, Kathleen? Eu acho que alguns escolhem a enfermagem e a enfermagem escolhe alguns, né? E foi o meu caso. Eu nunca quis fazer enfermagem quando eu era adolescente, quando eu estava na escola. Eu sabia que eu queria ir para a área da pesquisa, da área de ensino, mas falar que eu queria trabalhar no hospital, não, sem chance. E aí, eu vim de uma família muito simples, precisei de bolsas, me inscrevi primeiro na UFMG para farmácia. Gosto muito de pesquisa, eu não era aquela criança que acreditava que 1 mais 1 era 2 só porque você estava falando. Não passei, na época eu fiquei por 1, só que eu não entendia sobre bolsa remanescente, essas questões. E aí na PUC não tinha farmácia, na PUC só tinha enfermagem. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, como é que funciona esse trem aqui, né? Igual o mineiro fala. E aí passei, tanto é que na faculdade que eu fui entender a diferença de técnico para enfermeiro, eu não sabia que tinha essa divisão. E fui me apaixonando, e aí eu entrei dentro de um hospital muito novinha, eu tinha 20 anos, né? Entrei no 4º período dentro de um CTI, não fazia ideia do que era um CTI. Na minha entrevista para o CTI não foi no Santa Casa, foi um pouquinho depois,
A coordenadora, eu lembro como se fosse ontem, virou pra mim e falou assim, como você imagina o CTI? Eu, calmo, tranquilo, silencioso. Eu não sabia, eu não fazia ideia. E na hora que ela falou assim comigo, não é assim. Eu falei com minha mãe, não passei, sem chance eu ter passado. E aí quando eu conversei com ela, ela falou, eu te escolhi exatamente porque você não sabia nada e a gente queria te moldar. E assim, literalmente, a paixão que eu tenho hoje pela enfermagem é porque ela me escolheu e é uma conexão incrível. Para tudo que o João falou, né, além de gerir a saúde, gerir leito, gerir o cuidado, a gente tem um impacto muito grande em ensinar, sabe? Porque se a gente pensar, daqui 5 anos, quem vai estar no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo hoje? E é nisso que eu tenho vontade, e é nisso que eu corro muito atrás. E assim, sou apaixonada pela profissão. Você tem uma tendência aí para docência, né? Tenho. Eu fiz algumas especializações, né? Após a minha formação. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu também fiquei muito atrelada à assistência, né? Eu comecei aqui no Santa Casa em 2018, não me lembro, assim, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 26, então eu já estou com 6 anos de Santa Casa. Como acadêmica, e eu sempre fui muito apaixonada pela assistência, mas a assistência me inculcava um pouco no sentido assim, tem que fazer assim. Tá bom, mas por que tem que fazer assim? E isso é atrelado à qualidade, né? Não adianta a gente andar em um caminho diferente da educação, porque a gente não oferece saúde de ponta para os nossos pacientes. E aí eu comecei, desde a faculdade, eu já queria muito mestrado, e aí eu já comecei a preparar o meu currículo na faculdade. Depois fiz especializações, cursos, preceptorias, dando aula para os residentes. Consegui passar e hoje eu faço o meu mestrado na área da gestão e educação em saúde, na UFMG. Com a minha linha de pesquisa dentro do transplante, porque é um mundo à parte, assim, quem tá lá é que sabe, e quem tá lá sabe o tanto que a gente precisa investir, sabe? E assim, é desafiador, não é fácil, mas é delicioso, assim, convido mesmo as pessoas a experimentar desse sentimento que a gente tem dentro da enfermagem. É diferenciado. Eu acho que é um ponto muito importante, assim, para a gente poder destacar em relação à enfermagem, ela não ser só procedimental, né? A gente não está só prestando cuidado. A enfermagem hoje ela é uma ciência, né? Todos os procedimentos, tudo que a gente aprende hoje ele é baseado em evidência científica, né? E esquece um pouquinho do que nós estamos só na ponta, não só para prestar um cuidado, né? Nós temos capacidade para poder falar sobre ciência, inclusive como pesquisador, né? Então, acho que é essa a intenção mesmo, que a gente tem que abrir as portas da enfermagem, para as pessoas entenderem que é um meio científico também, né? O hospital, principalmente a Santa Casa, um hospital escola, em que tem uma porta gigantesca para pessoas aprenderem aqui dentro, um hospital que tem uma complexidade incrível, né? São casos que a gente não encontra em outros hospitais. Então, acho que assim, a Santa Casa, de fato, ela emprega muito bem o que ela tem de trazer a ciência para mais próximo da gente, sabe? Tá certo. Bom, Kathleen, a sua função, o seu cargo, eu tive até dificuldade de ler, né? É enfermeira navegadora do pré-transplante de células tronco hematopoiéticas. Até de falar é difícil, né? O que exatamente você faz? Traduz para a gente que é leigo e para quem está assistindo, a gente que ainda não entende da área da saúde. Hoje a gente tem uma modalidade de navegação, né, que o enfermeiro faz com esse paciente. O paciente, quando ele chega no hospital ou no serviço ambulatorial, é muito complexo tudo o que ele vai fazer dentro do hospital. E a navegação de enfermagem, ela vem exatamente para isso, para com que a gente acompanhe esse paciente desde o início, ele chegou, a gente faz o acolhimento, a gente explica, a gente dá boas-vindas, a gente acolhe ele como se ele fosse da nossa família, porque ele vai ser da nossa família, né? E no caso do transplante de medula óssea, a gente recebe não só os pacientes da Onquemato, né, mas como os pacientes do Brasil inteiro. A gente já atendeu o paciente de Amazonas, já atendeu o paciente da Bahia, e a gente é referência para transplante de medula. Justamente por ser referência, esses pacientes vêm para cá. Vêm para cá. E é um paciente que hoje ele anda na rua, hoje ele come qualquer comida, hoje ele tem um contato social gigantesco. E após o transplante, acabou. Né? Acabou no sentido de que ele vai precisar ficar restrito, ele vai tomar medicamentos fortes, ele não vai poder ter contato com animais, com crianças, enfim. Então, o percurso desse paciente dentro da instituição, ele é muito complexo. E a gente precisa ter ações estratégicas para a gente conseguir
manusear esse paciente com agilidade, qualidade e eficiência. Porque senão eu não consigo pegar esse paciente e interná-lo para fazer o transplante. Então é por isso que a gente precisa de um enfermeiro navegador. Transplante de células tronco-hematopoéticas é a mesma coisa que o transplante de medula óssea, tá? A gente só teve uma atualização de conceito literário. E aí o enfermeiro navegador é exatamente isso. Então o que eu faço? A gente recebe uma regulação desses pacientes, eu entro em contato agendando a consulta, confiro toda a documentação e realmente pego na mão dele o tempo todo, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, até colocar ele para dentro da unidade de internação. Essa é a navegação pré-TMO. Além que a gente tem que ajudar com consultas com anestesista, cardiologista, odonto, psicologia, assistente social e ter a visão de, como enfermeira, esse paciente está apto para transplantar? Porque o percurso do pós é muito mais complicado do que o percurso do pré. Então, a liberação desse paciente, ela é muito complexa e tem que ser de suma responsabilidade, sabe? Uhum. E aí no pós a gente também tem a navegação. O paciente está lá na unidade, pegou medula, vai embora. O pós ele é todo acompanhado por uma outra enfermeira navegadora. Então, assim, poucos hospitais têm esse serviço de navegação. Os que têm, como nós, o Santa Casa, a gente é referência, até mesmo para compartilhar ideias, compartilhar o nosso cotidiano. E é muito legal essa navegação de enfermagem, o empoderamento que a gente tem como enfermeiro, sim, sabe? É muito importante, assim, na faculdade a gente ouvia muito, né, conflito de interesse com outras profissões. E eu não vejo isso, assim. É uma relação colaborativa, claro, com outras profissões, mas a equipe médica trabalha de igual para igual, o assistente social trabalha de igual para igual, é muito legal essa parte. Humaniza muito o atendimento, né? Muito, porque assim, você não vai deixar o paciente a Deus dará, né? Não, de forma alguma. E a gente tem que ouvir muito as expectativas desse paciente. É um paciente que vai internar e vai ficar 30 dias isolado, em um quarto com o seu acompanhante. Não tem troca de manhã, não tem troca de tarde, não tem visita. Que se isola. Ele se isola. O acompanhante vira um paciente, praticamente, né? Porque ele fica isolado dentro do serviço. Então, a gente precisa humanizar, a gente precisa entender e a gente precisa abordar o paciente em todas as suas esferas emocionais, psicológicas e, né, fisiológicas para a gente conseguir ter um sucesso. Porque senão é realmente impossível fazer transplante, principalmente de medula óssea, que é um paciente muito complexo e muito imunossuprimido. Tá certo. Ô, João, e você coordena as unidades hospitalares oncológicas, né, aqui da Santa Casa BH. Explica pra gente quais são as atribuições do seu cargo, como é que é o seu dia a dia, sua rotina? É desafiador, né? Assim, é muito difícil a gente poder falar que a gente tem uma rotina, né? Eu acho que a gente tem algumas atividades que a gente precisa passar por elas todos os dias, mas a rotina ela se faz em meio aos desafios que a gente encontra em cada dia, né? A gente brinca muito na onco que a gente mata um leão todos os dias, mas a gente não mata o mesmo leão, né? Cada dia é um problema diferente. Então, o que é ser um gestor de uma unidade oncológica hoje, né? O que a gente precisa entender? Hoje a gente trata de pacientes a nível ambulatorial, né, e a nível hospitalar, então a gente precisa ter uma interface muito boa do que aparece lá na ponta, né, do paciente que chega para uma consulta de um egresso, por exemplo, ele teve o diagnóstico numa unidade clínica, ele recebeu uma alta, teve um egresso na unidade ambulatorial, e aí ele vai fazer um tratamento quimioterápico, iniciar esse tratamento ou iniciar a propedêutica, né, ele precisa de uma internação hospitalar, né, esse paciente ele vai chegar lá em cima, no 7º andar hoje, né, ou 7º B, 7º C, ou 8º C, e a gente vai começar o desdobramento desse paciente. O maior desafio hoje, quanto gestor, é a gente conseguir comportar todos os pacientes nos nossos poucos leitos, sabe? A gente tem um diagnóstico um número de pessoas diagnosticadas cada vez maior, e o INCA traz que isso ainda tende a subir ainda mais, né? Então a gente entende que o serviço precisa crescer, então as coisas precisam seguir muito redondas, né? Eu não consigo não rodar um leito muito bem, eu não consigo não ter os processos bem consolidados, né? Isso tudo precisa estar muito bem, os fluxos precisam estar muito bem alinhados para poder conseguir receber o maior número de pacientes, conseguir receber os pacientes da clínica, da casa inteira, e desafogar um pouco o serviço, né? Então, eu acho que isso é muito desafiador quando se trata da gestão, porque você precisa entender o hospital de forma geral, o que está acontecendo, para você começar a dar um direcionamento
de onde vai começar o seu dia de fato, né? A oncologia, ela não é fácil, né? A gente tem algumas particularidades do paciente oncológico, algumas legislações, algumas deliberações que impede que nós prosseguimos com o serviço, né? Às vezes esse paciente ele precisa ser orientado a procurar o serviço de referência dele, por mais que ele esteja dentro da Santa Casa, né? E é muito interessante isso que trouxe em relação à navegação, né? Porque hoje a oncologia também é um serviço que tem navegação. E hoje a gente começa a ter a navegação hospitalar, né? A gente implementou essa navegação em outubro, a gente vê que vem tendo resultados positivos, né? A intenção é a gente ainda aumentar um pouco mais essa navegação, né? Ter ela em tempo integral, com mais profissionais, e o tanto que isso melhora a nossa dinâmica das unidades, sabe? Em questão de diminuir o tempo de permanência do paciente no leito, a gente conseguir fazer o egresso desse paciente ambulatorial, que a gente entende hoje, né? Que o paciente ficar internado não é a melhor forma de tratar esse paciente, né? Ele estar no ambiente dele, né, ele fora do ambiente hospitalar, é muito mais seguro para o paciente, principalmente se tratando de um paciente oncológico, né, e para a instituição de forma geral, né. Então eu acho que assim, são vários desafios. A gestão da oncologia, ela não é um processo fácil, né, principalmente no hospital tão grande quanto a Santa Casa, e eu acho que, assim, de forma geral, por isolar os problemas, né, das outras especialidades, porque gerir, né, uma unidade hospitalar, alguns problemas vão aparecer, algumas dificuldades eles vão aparecer e vão ser comuns para todos, né? Só que salve-se o paciente oncológico, né? A gente precisa ter uma atenção maior para ele. A gente não pode deixar esse paciente solto no serviço. E é um serviço completo, né? Porque tem um ambulatório, o paciente está fazendo um acompanhamento ali, uma quimioterapia, uma radioterapia, avaliou que ele está precisando de uma internação, vai para a sua unidade, Isso. Avaliou que é preciso de uma cirurgia, está aqui dentro já, tudo acontece num lugar só. Isso. Tudo funciona como se fossem várias engrenagens, né? Então a gente tem uma engrenagem maior, né, de ser a Santa Casa, e vários pequenininhos lá dentro. E, assim, trazer esse paciente para a oncologia, né, vincular ele a nós, né, ele ser um paciente nosso, requer muito trabalho. E trazer ele de forma precoce melhora o prognóstico dele, né, aumenta as chances de sobrevida dele. Então, isso já é sabido, né, não é nada novo, mas é uma dificuldade quando se trata de SUS, né? Isso é um problema muito grande, né? Pensar também na reabilitação desse paciente não é nada fácil, e gerir de forma geral, né, equipe, pessoas e processos. As coisas precisam estar bem redondas. O lidar com o paciente também é um pouco complicado, visto que nós temos muitos pacientes mais carentes, que têm uma dificuldade de compreensão, às vezes, da doença. Existe outro lado também que, às vezes, abusa, né, da terminologia técnica, né, usa termos que pouca gente sabe o que é, a neoplasia, enfim, tem os próprios tipos de cânceres, né, que tem nomes bem característicos, né, adenocarcinoma. Como é que é isso? O paciente, ele é empoderado nesse sentido, ele sabe o que está acontecendo com ele? Eu acho que o paciente hoje ele tem muita dúvida. E não só dúvida. Eu acho que no momento que você tem a notícia de um diagnóstico oncológico, você tende a não aceitar esse diagnóstico, né? Então, ele sobrepassa em relação a ter dúvida em relação à informação que o médico está passando no consultório, né? Mas sim, isso acontece, né? E o que a gente percebe hoje, na importância da enfermagem, né, em relação a ter um enfermeiro navegador, é de fato romper barreiras. Então, o paciente não entendeu muito bem, mas ele também tem uma vergonha de poder chegar para o médico e falar assim: aqui, doutor, eu não entendi nada que o senhor falou comigo, né? E a gente tem um enfermeiro navegador justamente para isso, para ser um braço daquele paciente, né? Então, ele chegar e falar assim: olha, eu vou ser a sua referência, tá? A partir de hoje, tudo que você precisar, você pode falar comigo, qualquer dúvida que você tiver, você pode
falar comigo, e eu acho que vai abrindo um espaço para o paciente, com aquele profissional, em que eles vão tendo uma relação de troca, né? E o paciente começa a confiar nesse profissional e ele começa a romper as barreiras. Então, é apresentar o diagnóstico, a gente poder falar um pouco sobre os tratamentos, como que vai ser, o que ele vai sentir, o que ele vai precisar evitar, na internação o que vai acontecer, porque de fato, para um paciente internado hoje, são muitos profissionais que passam à beira-leito, né? A gente não tem só um médico hospitalista, um médico oncologista, a gente tem um cirurgião que passa para poder avaliar, a gente tem um cirurgião torácico, a gente tem a cardiovascular, cirurgia oncológica, uro. Então, assim, são várias especialidades trazendo várias informações. E é importante que todas elas estejam em sintonia para... Chega um, fala de um jeito mais simples, outro chega e fala do jeito complicado. Aí... Exatamente. E no paciente oncológico, tudo a gente tem que tratar assim, com muito mais carinho, né? São pacientes que eles não são bem instruídos, né? A gente não tem um público que eles têm um grande conhecimento técnico e são bem carentes de atenção, né? De estarem com a gente, de ver um sorriso no rosto, e é uma coisa que a gente sempre traz para a equipe, né? Assim, gente, eles não estão aqui porque querem, né? Nós precisamos trazer uma alegria para eles, uma forma diferente de abordar esses pacientes, e a gente até vem buscando cada vez mais formas de trazer felicidade para esses pacientes, né? Na Páscoa, há pouco tempo, a gente fez a ação com o Instituto, né? Para poder entregar ovos de Páscoa para esses pacientes. Então, a gente tem buscado mais formas de humanizar, né? Não é nada fácil também estar ali. E eu acho que à beira-leito, quando você tem um diagnóstico oncológico e você não tem nada para fazer, acho que as coisas tendem a piorar, né? Então, a gente precisa sair, deixar mais suave um pouco esse ambiente hospitalar. Alegria cura também, né? Cura. Como cura. Bom, e como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês chegaram onde estão hoje? Foi um processo natural ou vocês... Não, eu quero ser coordenador da unidade de oncologia, eu quero trabalhar com navegação de pacientes de transplante de medula óssea. Isso foi um caminho que foi aparecendo, vocês escolheram ou não? Aconteceu naturalmente? No meu caso, eu nem queria estar na enfermagem, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não vou para o hospital, eu vou ser enfermeira do trabalho. Vou ficar lá no posto de saúde, na frente, enfermeza, né? Era a minha vontade da época. E aí eu consegui estágio, eu precisava de trabalhar, então a única forma que eu conseguia naquela época em estudar e trabalhar, na minha percepção, era fazendo estágio. E aí eu comecei o meu estágio no 4º período, então foi bem novinha mesmo. E a primeira oportunidade que apareceu foi em um CTI. Esse CTI era de um hospital particular, com poucos leitos, se eu não me engano lá era 20 leitos. Eu não sabia a diferença de uma agulha para uma seringa, não sabia exatamente nada. Fiquei lá em torno de 2 meses e um professor que dava preceptoria aqui me indicou para vir para cá. Fiz o processo seletivo e vim. E aqui eu fui para terapia intensiva. A minha gestão sempre foi a alta complexidade. Então, rodei tudo, todos os CTIs, aí depois a gente progrediu um pouquinho com as unidades de internação da cardio e da neuro, aí subi para o transplante, desci para o banco de sangue, rodei no time de resposta rápida. Então, a minha vivência toda sempre foi com paciente crítico, né, de alta complexidade. E sempre consegui ficar próxima de pesquisa. Sempre ajudava um residente a coletar dados, ajudava um coordenador a coletar dados, ia para algum congresso para levar trabalho. Então, sempre foi assim, mas não foi... nunca me imaginei, assim, nunca. Hospitalar e paciente oncológico, né, no meu caso, que é um onquemato, nunca. Pediatria, nunca me imaginei. Eu olhava o pessoal e falava, esse pessoal não é bem da cabeça, né? Mas, assim, foi no caminhar que foram aparecendo as oportunidades, né? E foi uma oportunidade gigantesca, porque quem consegue estagiar, fazer o estágio extracurricular dentro do Santa Casa é um profissional muito diferenciado. Isso não tem nem discussão. E tá feliz? Muito feliz, né? Até hoje a gente tá aí. E você, João, como é que você parou aqui na coordenação da oncologia? Nossa, nada fácil, né? Eu entrei bem novo, né, no curso, na enfermagem. Quando eu cheguei no meu 5º período, 5º ou 6º período, não lembro agora, eu comecei a procurar campos de estágio, não me recordava que eu tinha feito uma inscrição
para acadêmico de enfermagem na Santa Casa e me convidaram para o processo seletivo lá em 2018, né? Desde então, eu entrei para o grupo, né, como acadêmico nas unidades de cuidados oncológicos. Hoje a gente brinca que a oncologia, ela escolhe a gente, né? Nós somos escolhidos pela oncologia de estar lá, de fazer parte do time, de fato. Então, isso tudo começou em 2018, sendo acadêmico. Quando eu me formei, eu vim para o São Lucas como enfermeiro no pronto-socorro, né? Foi até muito bom para mim, porque eu conseguia conciliar os dias que eu estava em BH para poder trabalhar e os finais de semana que eu estava em São Paulo para poder fazer a pós, né? E terminei a pós-graduação, falei assim, tá, agora eu preciso dar mais um passo para frente, né? Eu preciso trabalhar ainda um pouco mais. E aí foi quando eu tive um convite de retornar à oncologia como enfermeiro no Instituto de Oncologia, e aceitei, né? Então eu vim de transferência do pronto-socorro do São Lucas para o Instituto de Oncologia, onde eu fiquei por mais ou menos um ano, né? E depois desse um ano, eu recebi um convite, né, de estar assumindo a gestão. Eu acho que, assim, é muito gratificante, principalmente para a gente, quando começa desde acadêmico, ver as oportunidades que a Santa Casa também coloca para a gente de crescimento, né? E a gente aprende não só no olhar do enfermeiro, porque quando a gente é acadêmico, a gente é acadêmico de um enfermeiro de referência, mas também da gestão de referência, né? E essa gestão, no meu caso, pelo menos, eu tive muita atenção e consegui desenvolver muitas atividades com ela, principalmente os processos da coordenação da gestão em si, e então fui pegando muito mão disso, né? E hoje estar na coordenação, para mim, assim, sem palavras, literalmente gratificante, sabe? O reconhecimento do que a gente fez lá atrás, porque a gente chegou até aqui, eu acho que, assim, de fato trilhar um caminho. Sente saudade de lidar com o paciente diretamente, assim, na assistência? Que sim. Sinto muita saudade, inclusive quando tem alguns procedimentos que a gente, né, precisa entrar. Sigo à disposição da minha equipe, né, eles sabem disso. Sempre estou na minha salinha ali perto, todos os dias de manhã eu corro todos os leitos, é o momento de eu ter também um contato com o paciente, para eu poder saber o que aconteceu no dia anterior, o que ele espera daquela internação, o que eu posso fazer de diferente, né? Precisar de uma punção, você dá conta? Pode chamar. E aí é muito legal isso que ele traz, né, da nossa evolução como acadêmico, até onde a gente chegou, do apoio, pelo menos por minha parte, da coordenação, da gerência, da superintendência, em estudar, eu nunca tive prejudicada na faculdade por fazer estágio aqui, nunca. Sempre, olha, eu tô muito abafada com provas, eu tô muito abafada com trabalhos, pode folgar, né? É incentivado. Eu acho que até hoje, né? Até hoje, isso que eu ia dizer agora, assim, hoje eu faço mestrado, meu horário de mestrado é horário comercial, e assim, não tive nenhuma dificuldade no sentido de ir para as aulas, às vezes de parar para montar uma apresentação, né? E assim, é muito legal esse incentivo, porque a gente vê que a gente não está ali para ser uma máquina, né? A gente está ali para desenvolver, alcançar cargos importantes, né? Assim, por exemplo, para minha gestora, não é legal eu ser a Kelly, enfermeira para sempre. Não, é legal para ela desenvolver pessoas. Isso dá um gás na gente, sabe? E não é cobranças, é realmente incentivos de estudar, de crescer, de desenvolver. E a gente é prova viva, né? Enfrentar desafios, né, de fato. E eu acho que a Santa Casa ela tem, de fato, essa pesquisa, essa procura, né? Até, de fato, quando a gente pensa no programa para graduar e pós-graduar. Me ajudou. Né? Todas as minhas pós, o Santa Casa me ajudou a pagar, assim, é incrível, né? Atualmente, eu faço parte do programa, né, no projeto de medicina hospitalar, na pós-graduação que eu estou fazendo, assim como vários outros gestores da casa. A gente faz juntos, né? E, de fato, a Santa Casa consegue flexibilizar. Sim. A gente consegue atrelar esse colaborador, olha, eu tenho essa vontade, por que não? Eu fui fazer uma pós-graduação ano passado, o apoio da Santa Casa também, depois de 15 anos da graduação.
Então nunca é tarde, né, para a gente voltar. Nunca é tarde. E é necessário, né? Porque Exatamente. a gente está numa instituição que está cada vez mais se desenvolvendo, né? Referência do mercado, e como que a gente não acompanha? Então, é muito importante. Bom, e vocês lidam o tempo todo, todos os dias, com pacientes em situação de extrema fragilidade, né? Qual que é o segredo para não perder a sensibilidade de ouvir, né, de ter paciência, de olhar para aquela pessoa e entender o que ela está passando? Eu acho que a gente tem 2 eixos, né? Que o que mais é dito hoje é: você está cuidando do amor da vida de alguém. Eu acho que essa frase ela impacta bastante, porque de fato sempre aquela pessoa é o amor da vida de alguém, né? E no meu caso, eu acho que todos os dias é uma forma de recomeçar, né? Então é chegar com energia nova, né? Ninguém tem culpa do dia que você teve ruim, né? Mas você não precisa transpassar aquilo ali. Então é de fato abraçar aquele paciente, mostrar as coisas, né, que você pode fazer de diferente. Então é numa corrida de leito, é numa conversa, é sentar com esse paciente, mostrar que você consegue entregar um carinho para ele, entender de fato o que ele está passando, né? Porque é muito difícil falar que o paciente oncológico ele não é fragilizado, né? Sobretudo a isso, eu acho que é sobre vestir a camisa da instituição, olhar para o mapa estratégico e ver o que a Santa Casa quer. É saúde de ponta para todos, tá, mas a saúde de ponta para quem é uma saúde, para ele é outra saúde. Então, o que a gente tem que fazer naquele momento? É vestir a camisa. Se você não faz essa parte, você está no lugar errado, né? Eu estou no lugar errado, perante também os meus princípios éticos, né, de formação, tanto acadêmica quanto profissional. Não foi isso que eu aprendi, então, assim, realmente é vestir a camisa e, às vezes, a gente tirar essa casca que eu sou o profissional e você é o paciente. Não, a gente é um cotidiano. Eu tenho que escutar, você tem que me ouvir e a gente tem que chegar num produto final, que pra gente é a saúde de ponta para todos. Então, é realmente sobre vestir a camisa, assim, de tudo que ele diz, que eu acho de extrema relevância, é sobre vestir a camisa. E o paciente, no meu caso, né, oncohematológico, tem uma diferença, né, do paciente oncológico para oncohematológico. A gente tem uma fragilidade muito grande de conhecimento externo. Dos centros que encaminham para a gente, além de conscientizar aquele paciente, além de escutar aquele paciente, o centro que manda para a gente, o centro que referencia esse paciente para a gente, né, é muito difícil você explicar como que é o processo. Tem paciente que chega para a gente com mala e vem transplantar. E assim, é muito legal a gente ter esse contato, porque ter propriedade do que a gente fala, vestir a camisa, falar a mesma língua institucional, leva credibilidade. E as pessoas realmente começam a ver a gente assim, para Santa Casa que eu quero que esse paciente vá, eu quero que ele trata lá. Eu já recebi o paciente com convênio. Não, meu médico falou que eu tenho que tratar aqui, porque é aqui que eu vou ter um transplante de qualidade. E isso é muito legal mesmo. E é o espelho do que a gente está vendendo, né? É o espelho daquilo que a gente está fazendo. E assim, conscientizar lá fora, para mim, é muito mais desafiador do que o paciente. Porque para ele chegar aqui, numa condição clínica boa, num prognóstico bom, num primeiro estadiamento de doença, eu preciso com que lá fora entenda o processo. E as pessoas não entendem nem o que é transplante. E trabalhar a prevenção também, né? Por isso que o paciente chega aqui também e se surpreende, né? Surpreende, porque eles acham que é a coisa mais tranquila, no caso do transplante, acha que é só vim transplantar, vou ter uma vida, vou curar o paciente. Eu vim para ser curado. Não, a cura é daqui 5 anos, que a gente vai começar a pensar em falar em cura. Então ele chegou aqui, eu trato, mas e o tanto que está lá fora, né? A gente fica muito reflexivo de o tanto de paciente que a gente poderia estar ajudando e a gente não consegue ajudar por falta de conhecimento. Certo. Bom, a gente aqui, todos os dias, a gente tem cerca de 1.000 pacientes internados, né? E se a gente sentar ao lado de cada leito e começar a conversar com aquela pessoa, a história dela vai emocionar a gente. E é diferente, cada um tem uma história, né? Recentemente, a gente teve uma história muito bacana que quem levantou essa situação pra gente foi o João, que é a história do Rogério e da Ruth, né? Lembra pra gente, João, o que aconteceu naquele caso? Então, é um paciente com CA de próstata, se eu não me engano, né? É um paciente que ele tinha uma condição, um prognóstico já um pouco limitado, né, em relação à propedêutica dele, e a gente precisava casar ele. Ele falou comigo
que o sonho dele era se casar com a Ruth. E aí a gente pensou, por que não? Né? Eu acho que aqui na Santa Casa a gente sempre tem esse pensamento, por que não fazer? Né? Errado se a gente deixasse de fazer esse sonho dele. Né? E em meio a turbilhões de pensamentos de como a gente poderia fazer isso, envolvia a comunicação da Santa Casa. Né? A gente fez um casamento de uma semana com tudo, né? Tudo pronto, tudo certo. Casamento em uma semana, hein? Casamento literalmente uma semana, né? Visto que era também um paciente oncológico, todos os cuidados que a gente precisa tomar, então a gente conseguiu envolver a Santa Casa inteira, né? Foi uma ideia que partiu da oncologia, mas que envolveu de fato toda a Santa Casa, né? A gente precisou do suporte do CDT em relação a movimentar esse paciente, a gente precisou da CCIH para poder, né, colocar quais seriam as regras, as limitações com ele, da comunicação para conseguir, né, desenvolver isso, da captação de recurso. Então, assim, a Santa Casa, de forma geral, abraçando uma ideia, né, abraçando uma causa. E foi, de fato, assim, uma aventura, né? E no final era, será que vai dar certo? Né? E deu tudo muito certo. Hoje eu encontro o Rogério no corredor às vezes, hoje ele está internado, inclusive, e ele sempre com um sorriso muito grande, uma gratidão muito grande à Santa Casa, né? Eu acho que é isso que a gente sabe fazer. Eu acho que superou muito as expectativas, né? Porque ele estava esperando casar ali no leito, né? Havia um pastor para fazer e um juiz, né? De início, a solicitação dele era, não, pode ser simples. Eu só quero que o pastor venha aqui abençoar a gente. E aí a gente foi atrás, não. Eu lembro da montagem do casamento, a gente estava lá no final da manhã, e tinha um consultor da Santa Casa lá com a gente, né, que é o Luiz, e a gente falou que estava precisando de um tapete, né, um tapete vermelho para ficar bonito, né? E aí ele fez um telefonema na hora e conseguiu aquele tapete, assim, rapidinho, né? A pessoa voluntariamente cedeu o tapete para o casamento. E depois, a gente conversando com a Ruth, ela contou pra gente que o sonho dela era casar com um tapete vermelho. Tá vendo? Que legal, o mínimo, né? Assim, foi muito providencial, e ajudou, né? muito, né? Eu acho que é isso. Assim, essas histórias que marcam, né? E são inúmeras histórias que marcam a gente. Eu acho que essa entrou pra história, viu? Toda a atividade, tudo que a gente fez num tempo recorde, né? Porque, de fato, a gente conseguiu casar ele dentro de um hospital, né? E com um cenário muito bonito, né? Assim, e a gratidão desse paciente por nós, né? E você, Kathleen? Alguma história emocionante para compartilhar com a gente? Várias, né? Assim, eu tenho duas que me impactam muito até hoje. A gente trabalha com pediatria, né? O transplante de medula, né? Ele não é só adulto, ele também é pediátrico. E as pediatrias, para mim, é o mais difícil de lidar, que a gente começa a se questionar, né? Por que tá passando por isso? Por quê? Porque a gente é ser humano, não dá para dividir. Isso já é posto, eu não consigo dividir, eu sou um ser humano profissional, a gente é as duas coisas juntas. E essa criança em questão, se eu não me engano, ela tinha 5 anos, ela nunca tinha passado Natal em casa, e o sonho dela era ter uma festa de Natal com festa junina. Gente, a gente teve que arrumar. Isso era tipo o auge de novembro. A gente teve que arrumar a árvore de Natal. Papai Noel veio xadrez? Não, mas veio Papai Noel, vestido de Papai Noel. Aí a gente teve que arrumar a árvore de Natal, vários brinquedos, porque ela queria o Natal, porque ela queria ganhar vários brinquedos. E a gente arrumou vários brinquedos, e aí colocou as bandeirinhas. Aí ela queria comida de Natal e comida de festa junina. E é muito difícil no transplante, porque os pacientes não podem comer qualquer coisa. E foi muito impactante para ela e também, na minha visão, por conta do quanto que a equipe toda apoiou. O médico falou, pode deixar comer. Todo mundo se mobiliza, né? Pode deixar comer. Claro que eles fizeram uma avaliação, deixou ela comer um cachorro quente que veio da rua, mas deixou ela comer talvez uma pipoca diferente, uma comida diferente, um doce diferente. E para ela... foi lindo. E ela chegou lá embaixo, na maior das boas caras, e ela estava num processo muito difícil de transplante, medula não tinha pegado, muito antibiótico. E ela vomitava ao extremo, de passar mal. E aí a médica falou, Ciclana, vamos subir. Ela, não, e ela rindo. E eu falei assim, gente, quando eu vomito, eu fico acabada em cima de uma cama.
E uma criança ficou nessa felicidade. E a gente fez o mínimo, a gente fez na área de convivência. Foi o mínimo. E assim, isso me impactou muito. E o segundo que me impactou, que em pouco tempo, eu tinha um cabelo enorme, né? Meu cabelo batia na cintura. E aí uma criança virou pra mim e falou assim, tia, por que você tem tanto cabelo? Olha, eu não tenho nada. Nossa. Na outra semana eu fui lá, passei a tesoura no cabelo e doei aqui para Santa Casa. Não dei nomes, né? Porque eu acho que tem que ser de acordo com a doação mesmo da instituição. Mas assim, a gente fica apegada a tantas coisas supérfluas, né? Assim, e por que não ajudar o próximo? E nem sempre, infelizmente, a gente sabe que o Santa Casa é uma instituição filantrópica, nem sempre ela consegue ajudar a gente financeiramente para essas festinhas, para essas coisas mais setoriais. E os nossos pacientes, já teve paciente que não teve dinheiro para pagar passagem para vir na consulta, né? Imagina a condição financeira que a gente pega esses pacientes dentro da unidade. E o tanto que é legal como que a gente se une para fazer aquilo que o paciente gostaria de ter naquele momento, sabe? A gente corre atrás da coordenação, a coordenação corre atrás de pessoas parceiras da instituição. Eu acho que é isso. Tapete vermelho, né? É abraçar a causa, de fato. Não é porque não tem fundo para fazer isso. Tudo bem, mas aonde que a gente pode conseguir realizar? A gente fazia festa, né? A pega da medula lá no nosso setor, a gente imprimia e ficava colorindo. Aí veio até vocês, fizeram certificados, fizeram as plaquinhas, e assim, é do mínimo que a gente alcança o máximo, sabe? É só para explicar, a pega da medula é quando o paciente tem a confirmação de que o transplante funcionou, né? Deu a compatibilidade, né? A pega da medula é quando o transplante de medula eu vou pegar células que são saudáveis e vou substituir por células que são malignas. E essas células é só a gente pensar num campo de futebol. É como se eu matasse a grama com quimioterapia e depois eu viesse com a semente. E aí a pega da medula é quando esse mato ou essa grama ela começa a crescer novamente. E aí o paciente tem a confirmação que a medula está produzindo, mas que neste momento começou uma nova luta, né? Porque tem a rejeição, essa medula pode parar de funcionar, a doença pode voltar. Então não acaba quando a medula pega. O transplante só começa depois que a medula pega praticamente. E a gente é um processo todo complexo, porque o paciente ele fica muito imunossuprimido, muito debilitado, perda de peso, perda de identidade. Ele chega com cabelo, ele sai sem o cabelo, ele chega pesando 60 quilos, sai pesando 40 quilos, ele chega conversando com todo mundo da família dele, ele sai, não pode ver ninguém. Então é uma transformação de vida que se a gente não tiver um toque, né, de humanização, ninguém daria conta. Certo. Bom, e só para complementar aqui, a pega da medula, eles fazem isso assim, se bobear mais de 3 vezes por semana, se precisar, 3 vezes por dia. É uma festa para cada paciente, se necessário, né? E para tudo, é obrigatório no setor, todo mundo participar, a gente colore, recorta, isso é papel da enfermagem, sim, isso é gestão do cuidado, sim, isso é assistência de qualidade, sim. A gente, às vezes, chama algum familiar específico para participar de uma chamada de vídeo. Às vezes, a gente fala assim, o que você está com vontade de comer? Aí o paciente vira para a gente e fala assim, pipoca. É isso. É sobre isso. É sobre isso. A gente vai lá, compra pipoca, leva para o paciente. E a gente brinca que é uma data de aniversário, né? E os pacientes comemoram o aniversário que nasceu e o aniversário do transplante. Alguns levam bolo no ambulatório para cantar parabéns. Eu arrepio toda, é fantástico, assim. É incrível, acho que somos dois. Eu fico toda arrepiada, assim, muito arrepiada, principalmente em questão de criança. Para mim, criança pega muito. Adolescente também, a gente pega histórias de, tava com o casamento marcado e no dia do meu casamento eu passei mal, tive que ir no médico descobrir que eu tava com câncer, cancelei meu casamento. E aí, esse ano, inclusive, essa paciente desse relato vai casar, que ela conseguiu transplantar e foi liberada. E aí, só de pensar, por exemplo, mais um exemplo, o paciente sai lá do interior, a gente pega muito paciente do interior, né? Muito paciente. E ele tem que ficar 100 dias em Belo Horizonte. Imagina como que é você sair lá da sua casa e não poder voltar para sua casa. Só tem uma pessoa de referência, muitas das vezes, né? E assim, e a gente já descobriu gravidez, a gente já fez chá revelação na nossa unidade, sabe? Eu acho que a gente, na mesma proporção que a gente trabalha, a gente consegue se divertir para conseguir divertir também o paciente. Né? Eu acho que é, de fato, abraçar a causa. Né? Por que ele está ali? Se a gente pode fazer alguma coisa diferente, por que não fazer? Né? Na oncologia, hoje, a gente tem um projeto bem parecido em relação ao pega da medula, que é o sino. Né? Então, todas as vezes que o paciente ele encerra aquele ciclo de quimioterapia, a gente tem o sino.
E aí toda a equipe participa, né? Os pacientes sempre gravam. É uma festa, né? Acho que não tem quem não comemore, né? É isso aí. Bom, gente, parabéns aí, viu, pela entrega, pela dedicação de vocês. A gente está chegando ao fim do primeiro bloco do Dose de Saúde Especial Enfermagem. Quero agradecer a presença da Kathleen e do João. Fique à vontade, gente, para as considerações finais. É muito bom, né, estar aqui com vocês hoje, em falar de um tema vários temas, né, de grande relevância, inicialmente na navegação de enfermagem, que é algo inovador, é algo que não é toda instituição que tem, não é toda instituição que tem perna para fazer, e também em questão de falar sobre o transplante, é muito mito, é pouco conhecimento, tanto dos pacientes quanto dos profissionais que encaminham, e a gente tem um Santa Casa gigante, né, para abraçar esse paciente. Então, assim, se tem alguma dúvida, né, procura a gente está à disposição. Não fique com medo, né, de receber diagnósticos. A gente vê muito paciente que não vá até a gente por medo de receber diagnóstico. E é muito bom estar aqui para falar sobre isso, porque a gente tem muita pouca oportunidade, se a gente for parar para pensar, em falar sobre tratamento, sobre porta aberta, sobre como transferir para o Santa Casa. Acho que a gente consegue conversar o dia inteiro. O dia inteiro. Assunto para a noite toda. E dá uma aula, né? Se a gente for começar desde onde o paciente entra até onde o paciente deita no leito, para explicar à pessoa como que esse paciente ele deitou naquele leito, né? Existe um mundo por trás, né? É muito complexo. E assim, para nós hoje já faz parte da rotina, né? Mas para quem está chegando agora, muitas das vezes não sabe, né? E as diversas áreas da enfermagem que começaram, assim, a crescer cada vez mais, principalmente a navegação, né? Eu acho que temos que reconhecer muito o trabalho da navegação, é fantástico. E eu acho também, assim, um prazer estar aqui, falar com vocês um pouquinho sobre gestão, falar um pouquinho sobre oncologia, né, sobre tudo que a gente passa, os desafios que a gente tem. Acho que é sobre isso. E a gente pode fazer propaganda para a faculdade? Claro! Eu cresci no Santa Casa, né? Eu acho que o que eu sou hoje como enfermeira é do Santa Casa. Eu aprendi tudo dentro do maior complexo hospitalar de Minas Gerais, 100% SUS. Então, se vocês têm, né, a vontade, se vocês têm interesse em fazer enfermagem, venha fazer com a gente. Não vão se arrepender. A equipe de professores está fantástica. A grade curricular está fantástica. E esse contato que eu e o João, a gente teve a oportunidade de ter como acadêmicos. Vocês vão começar desde o primeiro período. E olha que a gente começou no quarto, você no quinto. Então, assim, é nível de excelência, é formação de excelência. Então, não percam essa oportunidade. Desde o início, né? Desde o início. E é isso, né? Inclusive vai ter programa de bolsa, hein? Um hospital com tradição em ensino, né? Exatamente. Vocês que são filhos da PUC, né? A enfermagem da PUC nasceu aqui na Santa Casa, né? Foi. E um prazer, né? Estar aqui e poder falar um pouquinho sobre isso tudo. Tá certo. Bom, e você que nos acompanhou até agora, não vá embora. O Dose de Saúde Especial Enfermagem continua com mais 2 convidadas. Mas antes, nós vamos rodar um VT que nós fizemos com alguns profissionais de enfermagem. Eles contam por que escolheram a enfermagem e o que é ser enfermeiro para eles. Vamos conferir? Desde pequena, eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E a enfermagem é isso. É amor, é cuidar ao próximo. E não tem nada mais gratificante do que você poder cuidar e ajudar ao próximo. Eu consigo ter esse contato com o paciente, ajudar, prestar assistência, e não só assistência, e também ser humana, prestar humanização com o nosso paciente. Ser enfermeira é uma realização profissional. Sempre gostei de cuidar de pessoas, né? E na assistência a gente consegue fazer isso e ver como a família fica feliz com esse retorno do paciente para casa. Acho que a gente já nasce com esse dom de cuidar, de ser empático, se colocar no lugar do outro. Eu já estou na profissão há 28 anos, já estou até na fase final, né, quase aposentando, mas ser enfermeiro para mim é poder fazer aquilo que Cristo quer da gente, cuidar do próximo, nos momentos mais difíceis, nos momentos que eles mais estão distantes dos familiares, poder estar ajudando também a restabelecer a saúde deles. Quando a gente recebe um paciente que ele está extremamente grave, e o momento mais importante para a gente é quando ele sai de alta do CTI e vai para junto da sua família. A enfermagem em si, né, a graduação de enfermagem,
ela veio com uma vontade desde criança de querer ajudar o próximo, cuidar do próximo. Era um desejo da minha mãe também ter feito enfermagem, e a vida acabou me encaminhando sozinha para esse destino de ser enfermeira. Ser enfermeira, para mim, é doar, cuidar, fazer pelo próximo. Vai muito além do salário, do dinheiro, vai muito mais além, às vezes até do que você consegue fisicamente. A enfermagem é uma doação. Escolhi a enfermagem que eu tive despertado em mim desde muito nova, o dom de cuidar, de estar próximo, de poder fazer a diferença na vida das pessoas. E eu me mantive nessa escolha pelas realizações que a profissão me trouxe, né? E aí hoje a gente sabe que o enfermeiro ele tem a possibilidade de estar próximo e ajudar no cuidado das pessoas nos momentos de maior fragilidade e de fazer a diferença nessa escolha mesmo, além das grandes possibilidades aí que a enfermagem pode nos trazer, que são as questões, né, da variedade de áreas de atuação e da possibilidade aí de empregabilidade. Para mim, ser enfermeira é ter a oportunidade de estar presente na vida das pessoas em um momento de fragilidade. Afinal de contas, nós escolhemos, né, fazer o que fazemos, as pessoas não escolheram adoecer, e é um momento mesmo de fazer a diferença, de cuidar, de prestar uma assistência de qualidade. Eu escolhi realmente porque eu identificava muito com o curso mesmo, nas propostas que o curso passava na época do vestibular. Tive como espelho realmente a minha tia, que era técnica de enfermagem, tinha muito amor pela profissão, muito carinho pelos pacientes, e eu tive ela como espelho, e isso me impulsionou para escolher o curso de enfermagem. Para mim, ser enfermeira é uma missão que eu executo com muito amor, com muito carinho. Eu acredito que hoje, se eu estou nessa profissão, se eu estou aqui trabalhando, se eu estou aqui dedicando o meu trabalho, é realmente por desígnios de Deus mesmo. E eu faço o que eu realmente amo muito mesmo. Que depoimentos, hein? Curtiu? Então, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não pode deixar de curtir esse podcast, compartilhar e deixar o seu comentário. E claro, se você ainda não está inscrito no canal da Santa Casa BH, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bom, e dando continuidade ao nosso Dose de Saúde Especial Enfermagem, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. A primeira delas é a Valéria Paiva, que graduou-se em enfermagem pela PUC Minas, é pós-graduanda em nefrologia, tem experiência com análise de indicadores assistenciais e experiência em serviços de diálise com hemodiálise e diálise peritoneal. Atualmente, ela é supervisora do serviço de nefrologia da Santa Casa BH. Bem-vinda, Valéria, tudo bem? Obrigada, tudo bem. E também participa desse segundo bloco do Dose de Saúde Especial Enfermagem, a Amanda Rezende Vargas Reis César, que sobrenome gigantesco, né, Amanda? E que é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário UNA e possui especialização em gerontologia pela PUC Minas. Atualmente ela é supervisora de enfermagem do Instituto Geriátrico Santa Casa BH. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, é um prazer estar aqui hoje. Sejam bem-vindas, né, ao Dose de Obrigada. Saúde. Bom, a maioria das pessoas do vídeo que a gente acabou de assistir, elas dizem que se formaram por vocação. Para vocês, a enfermagem é realmente um chamado? Para mim, eu vejo, tem claro a questão da vocação e tudo, mas eu vejo muito que é ciência. É você escolher aquilo que você se identificou, você gostou daquilo. Eu, por exemplo, não foi por vocação, eu falo que eu caí de paraquedas. Tinha passado no vestibular de engenharia química e por, assim, escolha decidi para enfermagem. Não vejo, assim, você tem aquela vontade, mas é muita ciência, é muito estudo, é muita dedicação. Não dá para a pessoa virar e falar, eu nasci com o dom de ser enfermeiro. Não, eu estudei para aquilo, eu me dediquei àquilo. Até mesmo porque a gente vai descobrindo a profissão no decorrer, né, da faculdade, assim. Eu escolhi a profissão com 17 anos, não era uma certeza, mas criou algo na área da saúde. E a enfermagem foi um caminho. E fui trilhando e me formei, entrei na Santa Casa e aí a gente vai construindo a enfermagem, né? A Santa Casa BH, esse é o primeiro emprego, tá aí. Meu primeiro e único emprego, né? E vai aposentar aqui com a gente?
Vamos ver. Mas vocês acham que ao longo desses anos aí de experiência, né, como enfermeiras, surgiu um amor pela profissão? Sim, com certeza. Como eu falei assim, não era algo que eu imaginava, mas os meus gostos para aquilo foi me levando até a enfermagem. Hoje em dia eu falo que eu sou apaixonada. Meu gosto em si veio justamente na época da pandemia, que eu olhei para aquilo e me identifiquei totalmente com a enfermagem. Eu vejo uma profissão muito bonita, a gente tem a oportunidade de ter o contato com o próximo, de poder estudar. É uma profissão assim que a gente tem que estar sempre atualizando. É algo que a gente precisa estar o tempo inteiro em atualização. Não tem como você ficar parado com algo que foi lançado há um tempo atrás. Tem jeito mesmo, a área da saúde traz isso pra gente, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, até mesmo porque os protocolos de saúde vão mudando, né? Essa pandemia trouxe muito desafio pra gente, né? Realmente. E quem está nesse meio, a gente tem realmente que estar sempre se atualizando, não tem como. Bom, diferente da maioria das outras áreas, a profissionalização em saúde exige a prática, né, durante a formação. Quando vocês começaram a trabalhar, já se sentiram confiantes e seguras? Ou não? Isso é uma realidade diferente e vocês tiveram que trabalhar para chegar ao nível de confiança que vocês têm hoje? Confiante e seguro, assim, é meio difícil, né? Igual assim, a gente estuda, a gente tinha muitas aulas, participava de estágio. Uma coisa é você assistir um procedimento de longe, por trás de uma tela de vidro. Outra coisa é, não vamos ver, e agora? É você quem vai fazer, na hora daquele frio na barriga. Então, acho que uma das coisas que ajuda bastante é participar de tudo. Enquanto aluno, aproveita tudo que é oportunidade, porque quando chega essa hora, vai ser muito difícil você ter alguém ali do seu lado, porque é você e você. O enfermeiro, ele é gestor, ele é líder, ele é o responsável. Na ausência de outra pessoa que não sabe fazer, a gente que tem que fazer aquilo. Então, sem medo, né? Exatamente. Enquanto acadêmico, é ali que a gente está para aprender. Então, é um procedimento novo, vai, busca, aprende ali naquele momento, porque depois é você. O primeiro não sai muito bom, mas assim, ao longo do tempo, é muita prática, né? A gente vai pegando. Tem coisas que a gente tem mais facilidade no decorrer da profissão, da faculdade, da formação, né? E depois, com o tempo, você vai vendo que aquilo que você gostaria de fazer mesmo. Ou tem outras coisas que você tinha dificuldade, mas aí você vai, não, eu vou conseguir fazer. E aí você consegue e se especializa naquilo ali, né? Muito legal. E deve dar um frio na barriga no começo, porque é uma responsabilidade enorme, né? Você está cuidando da vida de alguém, né? É a vida de alguém na sua mão, né? Quando a gente fala em protocolos de saúde, em higiene das mãos, isso tudo que a enfermagem fala o tempo inteiro, e 24 horas e mais 3 dias, é porque realmente a mão do enfermeiro é que vai levar a saúde para aquele paciente. Ô, Valéria, e como é que é a rotina do enfermeiro que trabalha no ambulatório de nefrologia? A gente é tudo um pouco, né? Como já fiz estágio, né, em outro ambulatório, então isso me deu uma experiência muito grande. Na Santa Casa tem um quê diferente, porque a gente atende um número de internados muito grande. É o maior centro de referência, por exemplo, em pediatria. Santa Casa é a única que atende, nefroped. Então, é um desafio muito grande. Você precisa estar sempre atualizando. A gente lida com vários, assim, diferentes casos de paciente, porque que é referência, então tem gente de várias cidades do interior, tem pessoas que vêm aqui com casos que ninguém nunca viu e de repente caiu lá na nefro e se descobriu com uma doença renal. Então isso faz com que a gente tenha um olhar diferente, é como olhar para um paciente oncológico, né? Ali ele está diante de uma máquina de hemodiálise, e a gente precisa ter, assim, esse jogo de cintura. Você é um gestor, você precisa lidar com gestão de vagas, gestão de funcionários, saber fazer procedimentos que às vezes só você pode fazer, ter uma boa comunicação com todo mundo ali, com a sua equipe, saber lidar, igual a gente sempre está comentando, com a questão da pediatria, por ser uma referência, a gente é o único ambulatório que absorve as crianças em Minas Gerais todo, então é somente a Santa Casa. Isso te dá uma responsabilidade muito grande. É um tratamento conservador, é um tratamento muito sério, e você é responsável por aquilo, você é responsável por atender aquele paciente, por lidar com aquele paciente que de repente descobriu com uma doença renal e que ele vai passar o resto da vida dele ali com aquela doença até que chegue um transplante.
A gente precisa saber lidar, assim, todo o tempo, adquirir inteligência emocional e aprender o tempo inteiro, né? A doença renal está sempre em atualização. E você se especializou em nefrologia depois que começou a trabalhar no ambulatório ou não? Não, na verdade, durante a faculdade, né, eu tive a oportunidade de ingressar como acadêmica em um outro ambulatório de nefrologia. E como eles falam, né, nefrologia você ama ou você odeia de cara. E aí, de cara, eu já me interessei pela área. E aí, ao longo de 2 anos, eu fiquei ali, eu fazia estágio, eu estudava bastante, tive um contato muito grande. Quando eu formei, eu já tinha certeza que eu queria ir para nefrologia. E aí, com a especialização, eu tive a oportunidade também de entrar aqui na Santa Casa. E aqui estou. E aqui é interessante porque tem a questão da nefrologia clínica também, Exatamente. né? Porque às vezes o paciente precisa de uma hemodiálise no CTI. Exatamente, né? aqui atende CTI, a gente tem a diálise peritoneal, tem também o transplante, como eu falei, também tem a nefropediatria, que é o único lugar que atende. Então, aqui é realmente um diferencial no cuidado, né? Uma equipe muito grande, o número de pacientes é muito maior também, de outros centros que eu conheço, e te dá a oportunidade de lidar com vários casos, né? O paciente ele tem também o tratamento conservador, que é algo muito interessante, que é realizado, né, constantemente por meio de consultas. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, como eu falo assim, que é como um paciente oncológico, a gente está ali acompanhando, então você vê aquele paciente. Eu estou vendo aquele paciente 3 vezes por semana. É a oportunidade que você tem de poder conhecer ele, de poder introduzir nele educação em saúde, você conceder a ele uma melhor qualidade de vida. E esse é um desafio do enfermeiro ali, né? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida de um paciente renal crônico aqui na Santa Casa? O que eu posso fazer para conceder a ele uma saúde de ponta, né? É um paciente que vai vir aqui 3 vezes por semana, ele vai ficar 4 horas ligado numa máquina, né? Ele vai ter que abdicar de muitas coisas do cotidiano dele. E o meu papel como enfermeiro, qual que vai ser diante daquela situação? E tem a questão também até social mesmo, né? Exatamente. Porque às vezes tem paciente que reside num local que às vezes não tem um saneamento básico adequado, que está muito ligado à qualidade do tratamento dele, né? Sim, exatamente. Ô, Amanda, e você que supervisiona uma instituição de longa permanência para idosos, né, que é o nosso Instituto Geriátrico da Santa Casa BH, como é que é a sua rotina de trabalho? Minha rotina de trabalho vai desde a gente chegar no leito para conversar, ver como que o paciente está, até resolver o que ele quer comer de gostoso. Hoje vai ter uma festa, vai ter uma visita, alegrar a casa, alegrar o dia, né? A gente trabalha muito mais com a promoção da saúde e educação, principalmente dos colaboradores, né, dos funcionários. E um pouco também de tratamento. A gente faz lá pela estrutura que a gente tem no Instituto hoje. Nós temos médico, temos enfermagem 24 horas, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que nos dá uma base para fazer desde a promoção até o tratamento lá dentro. E deve ser bem complicado gerir tudo isso, né? Colocar todas essas engrenagens, né, para funcionar. É uma loucura, porque os idosos estão na casa deles, mas ao mesmo tempo que a casa deles tem que ter uma regra, né? Então isso tudo, a gente tenta fazer com que eles entendam que lá é a casa, mas a casa tem que ter regra, que é uma casa de 26 irmãos. A gente até brinca, né? Eu falo assim, eu sou a mãe, vocês são os irmãos. Viu? Então... E não deixam de ser crianças já, né? Que a pessoa vai envelhecendo e vai voltando a ser criança, né? Aquela coisa assim, né? Eles ficam muito frágeis, ficam muito vulneráveis, então, com medo, né? Tem medo até mesmo de sair sozinho, até os lúcidos, que são cadeirantes, mas conseguem sair sozinhos, tem esse medo de sair sozinho, porque realmente a sociedade vem ficando cada vez mais difícil, né? Então, eles ficam mais frágeis, podemos dizer assim. E, recentemente, né, nós tivemos aí esse problema gigantesco, né, que foi a pandemia, pessoas idosas que geralmente já enfrentam uma situação de isolamento, né, não deve ter sido fácil. Não foi mesmo. A gente viu no cenário fora do Brasil, né, no exterior, como foi devastador nas outras instituições de longa permanência, pela população ser mais frágil, ter mais doenças, mais comprometimento. Então, perdeu muito paciente lá fora.
E a gente, quando a pandemia chegou no Brasil, criou-se uma rede para proteção mesmo das instituições de longa permanência. Então, assim, nem a família ia ver, os idosos recebiam visitas pelo tablet, né, que eram visitas virtuais. E para eles, conversar com o celular, para um idoso de 80 anos, ele não sabia nem que o celular tinha condição de ter uma imagem, né? Então, aquilo para ele foi muito difícil, para a gente também. Os protocolos de saúde, chegamos ao ponto de fazer testes nos idosos de 10 em 10 dias. E às vezes alguns sem entender por que não está recebendo visita. Sem entender o porquê, né? Assim, a casa antes era muito movimentada, muito alegre, todo mundo tinha festa de aniversariantes, tinha missa lá dentro, eu tenho uma capela, né? A gente tem uma capela. Então, tinha festa, tinha missa e de repente para tudo. Vê a gente com máscara, mas quem é você? Porque você põe a máscara, o paciente não te enxerga. O idoso, ele lê o seu lábio. Para ele conseguir te ouvir, ele lê. Ele às vezes não ouve bem, mas ele consegue te ouvir lendo o seu lábio. E ele não conseguia mais fazer isso. A gente aqui na Santa Casa até fizemos um crachá. Eu lembro, um crachá gigante, né? Assim, com a nossa foto, para eles conseguirem identificar quem era a gente aqui dentro, né? Que a gente andava todo paramentado. Foi um momento realmente muito complicado. Amanda, e você lida com um perfil de paciente que tem um caminho delicado, né, pela frente, porque é o desafio, como é que é esse desafio, né, de tentar proporcionar qualidade de vida para um paciente que aos poucos ele vai perdendo a autonomia, ele vai deixando de andar, deixando de reconhecer as pessoas? É um grande desafio até para mim, sabe? Porque eu nunca me imaginei trabalhando com geriatria, nunca. Eu sou muito emotiva, então me imaginava assim, trabalhando em saúde pública, algo mais tranquilo, que tem uma rotina de consultas e pronto. E como a gente mesmo falou, a enfermagem vai trilhando o nosso caminho, né? E me trilhou a geriatria, e aí eu fui me apaixonei com a geriatria, foi daí que eu quis fazer a minha especialização, quis continuar na área, e assim, ver eles tão frágeis, a gente precisa mesmo da ciência para entender e conseguir trazer isso para a realidade deles como qualidade de vida, né? A maioria dos idosos lá são idosos em cuidados paliativos, porque a maioria já tem algum comprometimento cognitivo, Alzheimer, alguma doença que já é degenerativa e não vai ter uma reversão, né? Então, a gente hoje trabalha muito isso com a equipe, principalmente, de enfermagem. O luto é muito difícil, né, para a gente que vive lá, porque o nosso paciente ele não tem rotatividade, ele mora lá dentro, então ele vira parte da nossa família. Ele sabe que eu tenho um filho, ele sabe que eu tenho um marido, ele conhece tudo da vida do técnico, então ele acaba virando parte mesmo da família, e é aí que entra a dificuldade de quando tem uma perda lá dentro, né? O luto é ainda muito difícil de ser vivido dentro de uma instituição de longa permanência. Porque são anos convivendo com a pessoa, né? Muitos anos. A gente perdeu recentemente uma idosa que morou com a gente há 52 anos na instituição. Dona Geraldinha. Dona Geraldinha. E aí foi assim, um luto da instituição por inteiro. Ela ficava sempre sentadinha numa mesma poltrona. As meninas me pediram, por favor, desfaz dessa poltrona. A gente não consegue ver essa poltrona aqui. A gente desfez. Tem coisa que é melhor, né? Já que é tão difícil mesmo lidar com o luto. E a gente vira parte da família, é como um ente mesmo querido que a gente está perdendo naquele momento. Coincidentemente, não foi premeditado, né? Mas vocês duas, o trabalho de vocês vai além de cuidar, né, de quem está doente. A própria Valéria já até tocou nesse assunto. Vocês têm um trabalho importante, né, na manutenção da saúde e na prevenção de doenças, né? Uhum. Vocês duas têm esse papel, né, no trabalho de vocês. Sim, vai muito da educação, né? Exatamente. Essa parte da gente educar o nosso paciente, educar quem está cuidando do nosso paciente, né? Porque ele precisa mesmo de ter um cuidado. E a gente fala muito que na geriatria, diferente da nefro, na geriatria a gente desmistifica o que foi criado lá na infância. Na infância a gente tem que comer frutas, verduras, tudo muito saudável, não pode, tem hora para dormir, tem hora para isso. Agora um idoso de 80 anos, se ele me pede um sanduíche, a gente se vira e arruma um sanduíche.
de vontade ninguém passa. É diferente da neve, né? Que realmente tem que ter um cuidado maior, acredito. Exatamente. A gente tem que exercer muito essa questão da educação, porque enquanto ele está internado ali, ok, ele descobriu a doença renal crônica, mas a partir de então eu vou precisar passar todos os cuidados para a família dele, para ele, que é muito difícil você virar para uma pessoa, por exemplo, uma jovem de 20 anos e falar assim, a partir de hoje você não pode mais ingerir líquidos como você ingere cotidianamente, você vai ter que fazer uma redução drástica. Vai ter que virar para a família e falar assim, vai ter que tirar praticamente muita coisa que ela gosta, né? Tudo aquilo que vai interferir no fósforo, no potássio, são uns alimentos muito bons para ela. Então, isso vai mudar toda a rotina daquele jovem, daquela criança para o resto da vida dele. Mas, por outro lado, você mostra o ganho que aquilo Isso, exatamente. A gente tem que mostrar sempre assim, né? O que eu vou tirar, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Né? É muito assim, eu sentar ali com aquela família, com aquele paciente e explicar. Olha, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal, né? Você vai precisar reduzir isso, trocar por aquilo, para tentar ter uma qualidade de vida melhor. É tentar colocar na cabeça daquela pessoa ali que é a vida dela, né? Ela precisa daquilo. E o nosso papel como enfermeira, assim, a gente tem o conhecimento e conseguir passar isso para a família também, né? Não adianta a gente chegar e falar lindo com as palavras bonitas que aprendemos lá na enfermagem. A família não vai entender. A gente tem que ter isso de ver com quem eu estou lidando, com quem eu vou falar. A forma como falar, né? Isso tudo a gente tem que ter no nosso dia a dia. Sim, exatamente. No caso da nefrologia, ainda tem a diálise peritoneal, que a pessoa às vezes vai ter que se cuidar em casa, né? E tem vários cuidados, ela tem que se educar para isso também, né? Sim, exatamente. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada com diálise peritoneal. Acho que se todo mundo tivesse a oportunidade, porque não é para todos, né? Não é todo mundo que consegue, né, por exames ou por diversos fatores, a pessoa não vai conseguir fazer a diálise peritoneal mesmo. Então, quando ela tem essa oportunidade, o privilégio de fazer o tratamento em domicílio, é muito bom. Então, a gente precisa ensinar, dar treinamento, passar todas as explicações, mostrar para aquela pessoa que ela vai ser o agente do cuidado dela, já não vai ser mais eu. Então, ali na casa dela, ela vai precisar ter todos os cuidados de segurança, de higiene, de prevenção. Qualquer dúvida, ela pode estar entrando em contato com a gente, mas ali é ela. Se acontecer qualquer coisa, uma infecção, ela foi, teoricamente, a responsável por aquilo, né? É muito de ensinar. Quando é uma criança, eu tenho que passar tudo para os pais, para a família. Todas as vezes a gente lida com a situação em que o paciente não tem ninguém por ele. Sim. Ele tem tudo para fazer diálise no domicílio, mas não tem quem por ele, ele também não tem condições de fazer aquele tratamento. E é aquela insegurança que a gente falou, que até o profissional mesmo no começo tem insegurança, o paciente fica inseguro de fazer aquilo em casa sozinho, né? Sim, igual a gente vê casos assim de mães chegar e falar assim, mas eu não tenho segurança de ir para casa com o meu filho para fazer diálise peritoneal. Eu prefiro que ele venha aqui na Santa Casa fazer hemodiálise 3 vezes por semana do que ter que ir para casa e ficar responsável por essa terapia. É um medo muito grande que a gente vê. Bom, e outra característica que vocês duas têm em comum nos seus cargos, né, é essa convivência com os pacientes, que a Amanda já mencionou aqui. Você também, 3 vezes por semana, né, com o mesmo paciente, né, enfim, acaba gerando um vínculo muito grande, né? Sim, demais. Eu falo que a gente que trabalha na hemodiálise, a gente tem que ter essa linha tênue, porque acaba que você lida muito com o paciente se torna apegado com você. Às vezes, quando eu fico, por exemplo, alguns dias de folga, quando você volta, o paciente já está te perguntando onde você estava, o que aconteceu. Eles são muito... A gente percebe de certa forma, esse carinho e essa carência também que eles têm por passar um tempo muito grande ali fazendo tratamento, 3 vezes por semana. Tem uns que fazem a semana inteira, 5 dias por semana. Eles se tornam muito apegados com toda a equipe. E a gente passa uma segurança para eles, que aí, o dia que a gente não tá, né, eles já ficam preocupados mesmo. Exatamente. Bom, a gente está caminhando, né, para o final do segundo bloco do Dose Saúde Especial Enfermagem, né, já tem um terceiro bloco. Eu quero agradecer a vocês, né, a Valéria, a Amanda, pela participação. Obrigada, gente. Tá certo. Bom, enquanto a gente se prepara para o último bloco do Dose Saúde, confira o VT muito bacana que nós preparamos para você. Coordeno várias equipes de um CTI pós-operatório. Sou gerente das unidades de cuidados clínicos de um hospital de alta complexidade. Eu controlo a circulação e a respiração dos pacientes durante as cirurgias cardíacas.
Eu sou professora em cursos de graduação e pós-graduação. Estou iniciando a minha carreira como pesquisadora científica na área da saúde. Eu cuido de pacientes garantindo a melhor assistência. Nós somos enfermeiros. Estude onde a enfermagem mora. E por falar em estudar enfermagem, participa aqui conosco do Dose de Saúde Especial Enfermagem, a Érica Azevedo, que é enfermeira perfusionista e intensivista, doutora em saúde e enfermagem pela UFMG, mestre em enfermagem pela UFMG, especialista em terapia intensiva pela PUC Minas, perfusionista titulada pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, graduada em enfermagem e obstetrícia pela PUC Minas, foi professora adjunta do 4º Departamento de Enfermagem da PUC Minas por 19 anos, coordenou o curso de graduação de enfermagem da PUC Minas por 6 anos e é enfermeira e diretora dos cursos de avançado de vida da American Heart Association há 26 anos. E hoje, além de tudo, é coordenadora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Saúde de Santa Casa BH. Ufa! Tudo bem, Érica? Tudo jóia, Marcos? Que isso, Érica? Eu te pedi um mini currículo, você me manda uma bíblia? Não consegui resumir mais, porque tinha que falar de um pouquinho de cada experiência. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá joia. E completa o nosso time nessa reta final de Dose de Saúde, a enfermeira Daniela Venâncio, que é enfermeira graduada, né, pela PUC Minas, mestre em enfermagem pela UFMG, atualmente enfermeira intensivista no São Lucas, Hospital Particular e Convênios, e, além de tudo, é professora em cursos técnicos e de graduação e pós-graduação em enfermagem. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Prazer estar aqui. Ô, Dani, você que é colega, é jornalista também de formação. Pois é, eu fiz um caminho diferente, né? Foram 10 anos na área da comunicação, sou jornalista, né? Formei na FUMEC, já formei em 2006, atuei por 10 anos na área mesmo, assessoria de comunicação, igual você, assessoria de comunicação mesmo. Mas a minha paixão sempre foi a enfermagem. E você encontrou na enfermagem? Me encontrei na enfermagem. Eu brinco que eu fiz o jornalismo só para esquentar um pouquinho para ir para a enfermagem. Eu já queria fazer enfermagem antes. E o caminho acabou, a vida acabou me levando para a área do jornalismo na época do vestibular. Eu terminei a graduação, me especializei em comunicação e saúde na Fiocruz, eu vivi o SUS, 1 ano e meio de especialização. Terminei a especialização e falei, vou para a enfermagem, é o que eu quero. E é uma decisão difícil, né? Você largar uma carreira de 10 anos? Foi, eu fui construindo a carreira junto com a graduação da enfermagem, né? E aí, eu acho que o desafiador aí foi migrar de profissão. Migrar é muito difícil, é um desafio. É isso aí. Ô, Érica, e você? Como é que você optou pela enfermagem? Então, eu me formei na PUC, né, como você falou aí, tem muitos anos. E quando eu escolhi fazer enfermagem, na verdade eu sabia pouco da enfermagem. E assim que eu fui aprovada no vestibular, muitos dos meus familiares que já eram da área de saúde ressaltaram para mim como que podia ser a enfermagem, né? Como que era uma profissão em crescimento, em ascensão, e que estava realmente conquistando seu lugar dentro da equipe multidisciplinar da saúde. E assim eu tive dúvida às vezes nos primeiros períodos, e quando eu comecei o estágio na alta complexidade, aí eu me encontrei totalmente. Aí se tinha alguma dúvida, ela se dissipou aí. Bom, e vocês duas hoje são docentes, né? Sim. Como é que foi chegar à docência? Foi natural para vocês? Para mim foi um processo natural, até por causa da própria comunicação. O desejo do mestrado veio já até na área da comunicação, né? E aí eu falo que foi assim, degrau por degrau, né? Eu comecei na preceptoria, da preceptoria fui para a sala de aula, nesse meio do caminho aí eu fui aprovada no mestrado, que eu acabei optando por uma linha de pesquisa que era a área da educação e saúde, e eu falo que assim, vai levando, né? Sim, sim. Parece que a vida vai levando a gente não pensa muito, você vai. E comigo foi muito assim. Não teve muito tempo para pensar, eu fui indo. Você nunca pensou assim, você é professora de enfermagem? Não, as portas foram... Eu sempre quis fazer o mestrado, né? Mas as portas foram abrindo e eu fui. Eu falo que eu caminhei, não pensei.
Acho que eu não cheguei a racionalizar assim, nossa, não. Foi abrindo e eu fui indo. Para mim aconteceu assim. E você, Érica, você que é doutora mesmo, né? Então, eu era enfermeira aqui, enfermeira-chefe aqui da Santa Casa, do Centro Cirúrgico, e virava e mexia, eu tinha tratativas com o pessoal da PUC Minas, para poder ceder campo de estágio, apresentar a unidade, né? Colocar os pactos e as regras para o campo de estágio da graduação, e eu sempre era abordada pelas docentes de lá, que tinham sido minhas professoras, para que eu tivesse interesse em acompanhar o estágio em algum horário. Como eu era 8 horas aqui, eu não podia. E aí, até que em determinado momento eu comecei a dar muitas palestras, muitas aulas assim pontuais, nada de um contrato específico, e fui me encontrando. Sou de uma família, né? Minha mãe é professora, foi diretora de escola há muitos anos também, então acho que mesmo mantendo isso aí incubado, mas era uma coisa que já fazia parte de mim. Então eu logo comecei a fazer, aceitei esse convite da PUC Minas, de lecionar com prática supervisionada de estágio aqui dentro da Santa Casa mesmo, e aí eu fiz uma prova para o mestrado e passei. Então, aí, como a Dani falou, né, a vida da gente parece que, como diz a Carla Madeira, tudo é rio, e parece que esse rio vai conduzindo exatamente para onde é o nosso destino profissional. Bom, vocês que já têm ampla experiência aí também na enfermagem, né, não só na docência, existem características pessoais ou um perfil de pessoa que vai ser feliz na enfermagem? Eu acho que o perfil é gostar do que faz, porque é desafiador. Sim. Eu brinco que é um casamento. Às vezes a gente briga com o marido, né? Mas no outro dia você está lá acordando ele para não perder hora, né? É a mesma coisa, tem dia que você sai de um plantão cansado, às vezes até frustrado, mas no outro dia você está lá. Eu acho que é amor mesmo. Eu costumo muito dizer, e parece até clichê, né? A profissão escolhe a gente. Eu acho que a enfermagem em específico, ela escolhe a gente. Eu acho que o segredo é esse. Você não é a primeira pessoa que fala isso hoje aqui. É muito clichê até, mas é verdade. Eu penso que assim, eu penso um pouco diferente, mas eu concordo com a Dani em gênero, número e grau, quando ela diz que você tem que gostar do que faz. Eu acho que essa é a regra para qualquer profissão, né? Se a gente estiver feliz no trabalho que a gente está desempenhando, e principalmente se a gente conseguir perceber a relevância dele, né? A diferença que a gente pode fazer num serviço, na saúde de alguém, no cuidado de alguém, isso já é tão satisfatório que te ajuda a perpassar todos os desafios, todos os obstáculos que se apresentam, né? E a enfermagem, ela é, de certa forma, uma profissão que teve um reconhecimento social jovem, né? Então, é recente esse reconhecimento social que acabou ficando mais evidente depois da pandemia de Covid-19. Mas, até então, muitas das vezes, a sociedade não conhecia ou não sabia o que era ser enfermeiro, o que é que o enfermeiro faz, né? Inclusive, a formalização da enfermagem como profissão se deu muito recentemente. Muito recentemente, né? Exatamente. E até na abertura aqui do Dose de Saúde eu mencionei, porque muitas das atividades da enfermagem, desde que o mundo é mundo, as pessoas já cuidavam. Já cuidavam, né? E, historicamente, a profissão de enfermagem, ela custou ser reconhecida como profissão mesmo nos primórdios, porque até então, né, se a gente for pegar a história da enfermagem, quem era destinado ao cuidado de pacientes eram pessoas sempre procurando indulgência e remissão dos seus pecados. Então, eram, às vezes, prostitutas ou pessoas de caridade, né, freiras. Então, isso era muito comum antigamente. Talvez, do ponto de vista cultural, posso estar falando uma besteira aqui, mas a sociedade tem a tendência, sempre teve a tendência de que a mulher tinha que cuidar, né, daquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? Principalmente os familiares, né? Isso. E não se enxergava, às vezes, como uma profissão. Exatamente. Porque o cuidado, ele é muito intrínseco à sociedade da gente, né? Então, se a mulher, principalmente, que é a figura principal do cuidado,
Se você transforma esse cuidado, que teoricamente é obrigação, é cultural, né, fazer bem para o outro, transformar isso em ciência, em profissão, demora muito. Por isso que até hoje, né, tem pessoas que não falam, nossa, mas o que o enfermeiro de fato faz? Sim. Né? E se a gente vem com o desmembramento, o que o técnico faz? Muita gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, porque tudo é cuidado. Sim. Né? E a gente, até por ser cuidado, a gente ainda é maioria mulheres na profissão, por causa dessa característica que é muito marcante. E eu acho que é uma característica que a gente vai ter eternamente. Né? Provavelmente a gente vai ser ainda durante muito tempo maioria mulheres, por causa dessa cultura do cuidado mesmo. Além do cuidado, a mulher é sempre muito atenta a detalhes, né? E detalhe é uma coisa importante, né? No cuidado, sim. Na assistência, né? É muito importante. E eu acho que, assim, o trazer a ciência para dentro da enfermagem é que foi, na minha opinião, exatamente o que precisava acontecer para a gente vencer essa, como se diz, essa representação de que o cuidado é algo domiciliar ou é algo puramente feminino, né? Que não exige um arcabouço científico para que ele aconteça. Então, quando a gente consegue trazer a ciência para dentro da profissão, eu entendo que é aí que ela se consolida como não só a arte do cuidar, né? Mas principalmente a ciência do cuidado ao indivíduo, seja na doença, na recuperação ou mesmo na prevenção e promoção da saúde. E habilidades essenciais? Que habilidades que o enfermeiro tem que ter? Acho que é o detalhista. Eu acho que o enfermeiro ele já nasce um pouco gestor, né? Tanto do cuidado quanto da equipe. Então, você tem que ter uma visão muito macro e, ao mesmo tempo, muito específica, porque cada paciente é de um jeito, né? Então, eu acho que o desafio hoje é você conseguir ser extremamente detalhista no cuidado e macro na visão da gestão, porque todo enfermeiro é um pouco gestor, independente da função que ele desempenha, né? Ou como supervisor, ou como coordenador, ou como grande gestor, né? Então, eu acho que o desafio é esse, né? Lidar com recursos humanos, que já é um desafio de qualquer profissão, mas na enfermagem ele é muito evidente. Então, eu acredito que é isso, é ter uma visão macro, mas ao mesmo tempo ser detalhista quando você pensar no cuidado, que ele é individual. Cada paciente tem uma demanda, né? Eu, como sou bem da área também da alta complexidade, eu acredito que a primeira habilidade que ele tem que ter é de saber fazer, né? E para saber fazer, ele precisa de saber, ele precisa de ter o domínio cognitivo da ciência por trás da técnica, para então ele desempenhar a técnica. E eu acho isso tão importante, mesmo que não seja esperado que o enfermeiro faça sempre todas as técnicas, mas eu acredito que ele precisa saber. E a outra coisa, pegando até o gancho que a Daniela falou, é a questão do trabalho em equipe. Então, não só o ser gestor, mas ter essa capacidade de motivar, né, de criar um time com uma boa performance. Hoje em dia a gente fala muito de time de alta performance. Então, de você ter esse trejeito aí de mudança de comportamento na sua equipe, né? Capacidade de persuasão positiva, de motivação, tudo isso. E dentro, né, do que vocês duas falaram, a questão do detalhe e do trabalho em equipe, num ambiente de alta complexidade, onde o trabalho multiprofissional é uma constante, é importante, né? Porque às vezes o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos podem contribuir muito, né? Sim. E o enfermeiro tem o desafio de ser o gestor da equipe de enfermagem, então, né? Mesmo não querendo trabalhar em equipe, né? Ele vai trabalhar em equipe, então ele tem que passar a dominar as competências, as habilidades para dirigir esse trabalho em equipe e também para se posicionar diante de uma equipe multiprofissional, onde você tem pares, você tem iguais, não tem subordinação, mas se posicionar frente ao cuidado do paciente de acordo com a sua área de expertise ali. Certo. As áreas de atuação na enfermagem são muitas, né? A gente consegue colocar isso em tópicos ou elencar todas, não? Conseguimos, vamos lá.
Alta complexidade é uma mesmo, né? Isso, então temos terapia intensiva, centro cirúrgico, urgência emergência com unidade de pronto atendimento ou unidades móveis, né, como SAMU, transporte aeromédico. Nós temos a assistência hospitalar, né, onde eu tenho inúmeros setores. Aí a gente ainda tem a assistência domiciliar, que também é outro braço, e que muitas das vezes vai e faz muito link com a assistência hospitalar, que você tem que fazer todo um rearranjo para poder encaminhar esse paciente para casa, né? E às vezes até passar para uma clínica aí de transição até para casa, ainda tem essa área. E tem muita área ainda também, né, que está nascendo agora. A atenção secundária, né, que a gente tem, né? Os ambulatórios, as especialidades. Nós temos a possibilidade do enfermeiro ser autônomo, né? Ele pode ter o seu consultório e trabalhar como autônomo. Tratamento de feridas, né? Tratamento de feridas, aconselhamento e assistência ao RN, ao recém-nascido, né? E ajuda ao aleitamento materno. Então, você tem várias opções. Consultoria, né? Enfermeiro como gestor, como consultor ou auditor de contas hospitalares. O próprio professor, né? Professor. E também outras áreas estão nascendo, né? A gente tem visto muito o enfermeiro que está indo muito para a área da estética, muitos cursos abrindo nessa área também. Sim. Então, eu acho que ainda vai vir muita coisa nova para o enfermeiro ainda. Sim. Eu acredito. Eu ouvi falar que o profissional que cuida ali, principalmente de pronto atendimento, que faz a classificação de risco, sim, é um profissional que falta também? Sim, falta. Porque isso é a ponta, né? Na verdade, é a porta de entrada dos serviços. Hoje em dia, a gente tem classificação, acolhimento e classificação de risco desde as unidades básicas, né? Até as portas mesmo, né? UPA, pronto atendimento. E quem faz a classificação de risco é o enfermeiro. Ela é uma atividade, né, que é prerrogativa. Certo. Bom, e como que a enfermagem tem evoluído ao longo dos anos e quais as tendências para o futuro? Porque, por exemplo, a inteligência artificial a gente vê muito claramente em diversas áreas, né? Na enfermagem também já tem algo nesse sentido? As teleconsultas, né, elas têm ganhado espaço. Eu acho que ainda é algo que está caminhando ainda com muito cuidado, né, Érica? Porque sim, é algo muito novo ainda, falar de inteligência artificial em qualquer área. E na saúde, mais ainda. E tem que ter muito cuidado, né? Mas é uma verdade, isso que tem evoluído para isso. O que eu acho que salvaguarda a nossa profissão enquanto algo realmente presencial, tete a tete, do toque, é a questão que o cuidado não pode ser distância, né? E volto no assunto da pandemia, porque a pandemia descortinou isso, né? Aos olhos de toda a sociedade. Por exemplo, o docente consegue trabalhar em ensino remoto, né? O auxiliar administrativo, ensino remoto, até o médico consegue, pela telemedicina, ver exames e laudar remotamente, mas o cuidado não, né? O cuidado é a prerrogativa da enfermagem, seja na categoria do técnico ou do enfermeiro, e ele é insubstituível que ele seja não presencial, não tem como. Bom, vocês hoje já são profissionais muito experientes, né? Mas como é que é lidar, atuar diariamente num ambiente de muita pressão, né? E situações de emergência, principalmente quando você é recém-chegado na área? Eu acho que o desafio do recém-chegado é saber, e é muito uma coisa que a Érica falou, é saber a técnica. É saber ter o conhecimento científico, ter o conhecimento, saber fazer. É claro que a expertise, né, eu falo que a prática, as próprias nuances da profissão, o saber gerir, né, isso vem com o tempo, não tem como. Não é algo que você nasce com ele, você desenvolve, né? Então, eu acho que quando você entra recém, eu acho que o ideal, né, é que você tenha o conhecimento. É estudar mesmo. Sim. Em outras palavras, é estudar. É estudar, é procurar saber, é conversar com os pares, fazer cursos, né? Investir na própria formação. E ter um contato muito próximo com o seu par, né? Eu falo que a construção do saber, ela é feita em conjunto, né? Com o seu par ali. Então
acho que é muito isso, é o interesse, é o saber querer, é o querer aprender Praticar todo dia. muito. Praticar, e eu falo muito isso com os meus alunos, né? Eu brinco muito. Vocês estão formando agora? Eu falo, pois é, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês só estão começando a estudar. Porque isso aqui é só o mínimo, né? É o básico. Vocês vão sair daqui, entrar no mercado de trabalho e vão perceber que vocês ainda têm que aprender muito mais, tanto no conhecimento teórico, muito mais ainda no prático. Então, eu acho que é muito isso. Tem gente que acha que a gente terminou, eu terminei a faculdade, eu terminei o curso técnico, pronto. Acabou, chega de estudar, chega Não de é, né? Quem dera. Não é. Aliás, esse que é o diferencial para você ser um bom profissional, ainda que pouco experiente, né? É o investimento constante na própria carreira, no estudo, no conhecimento científico, porque hoje em dia tudo evolui da noite para o dia. Você pega um protocolo, um guideline de reanimação cardiopulmonar, ele é revisto e alterado a cada 5 anos. Então, é um tema, por exemplo, que você não consegue nem encontrar numa literatura impressa de enfermagem ou de medicina, porque é tão rápido, de 5 em 5 anos, que é somente periódico e publicação online mesmo, né? Fora as portarias que acabam saindo pra gente, a legislação, a legislação que muda. Hoje você tem... ontem você poderia chegar até aqui na assistência, amanhã sai uma nova legislação que te permite atuar em outra área. Então muda muito. Esses dias mesmo teve a legislação do Corém permitindo que o enfermeiro possa realizar sutura de ferida, né? Então, assim, é uma coisa nova que veio esse ano e é uma outra área que o enfermeiro, não como área, mas é uma outra técnica que ele pode realizar, né? Sutura de qualquer tamanho? De qualquer tamanho, de qualquer área, né? Claro que externa, né? Tipo pele, subcutânea, isso aí. Não a própria enfermagem obstétrica, né? Eu também tenho a especialização na obstetrícia aqui pela Santa Casa, inclusive. O próprio enfermeiro obstetra é algo muito recente também. Muito recente, porque tinha o enfermeiro como assistente do parto, hoje ele é quem conduz o parto, ele faz a episiotomia, ele sutura a episiotomia, se for necessário a episiotomia, né? Ele que conduz totalmente o parto. De risco habitual, hoje o enfermeiro conduz. Sim. Olha só. E a prática da sutura, você acha que é mais uma capacitação que vai surgir aí? Com certeza. Inclusive, a gente está aí, né, as bicas da Semana da Enfermagem, e um dos minicursos que a gente vai ofertar vai ser de sutura. Olha só que legal. E não é fácil você achar quem ministre, exatamente por quê? Porque o enfermeiro que até então suturava era o da obstetrícia, mas ele sutura períneo, é outra área, né? Então, a gente acaba tendo que, às vezes, solicitar auxílio na formação de outro profissional, porque como não era permitido ao enfermeiro, ninguém aprendeu. Expertise. Né? Verdade. Bom, e quais são hoje os desafios, né, e oportunidades para o profissional da enfermagem? Eu acho que o campo está mudando, muda constantemente, né? Então, eu acho que daqui para frente, até com a própria inteligência artificial, né, a inserção aí dessas novas tecnologias, claro que, igual a Erika falou, o cuidado ele é presencial, mas eu acredito que vão abrir outros campos, que talvez a gente ainda nem imagine, sabe? Eu acho que isso vai estar muito próximo. E eu acho que o desafio contínuo de você se capacitar continuamente, isso é eterno. Isso é o desafio, isso é o que vai te abrir portas, é o que vai te capacitar. Não tem muito para onde fugir, sabe? Eu falo que se capacitar é a receita de bolo mínima. Na verdade, o desafio é uma oportunidade, né? São as oportunidades de melhoria, né? Eu penso que é o seguinte, né? Para quem está chegando, a gente que eu digo, não só a minha geração, como a da Dani, que é mais nova, como quem me antecedeu. A gente desbravou um mato absurdo, né? Denso, extenso e com muitas pedras no caminho. E eu acho que a gente conseguiu mostrar que o enfermeiro realmente é o protagonista do cuidado, e o grande desafio para quem está vindo é não deixar essa peteca cair, né? Continuar levando a profissão para cima e adiante.
e mostrar o valor, né, e quais seriam os principais diferenciais de ser um enfermeiro capacitado numa área ou em outra. Érica, a gente vai ter o nosso primeiro vestibular, né? Isso. Da graduação em enfermagem, Faculdade de Saúde Santa Casa BH. E a Santa Casa BH tem uma tradição enorme, né, no ensino em saúde. Sim. Como que esse curso chega ao mercado? Então, Marcos, acho até que vale contar que a primeira escola de enfermagem daqui do estado, ela surgiu dentro dos corredores da Santa Casa. E foi para a PUC. Que é a faculdade, era a escola de enfermagem, na verdade, o Guvernec, que depois foi cedida à PUC Minas. Então, a nossa grande expectativa é que a própria Santa Casa, né, ela consiga mostrar para todo mundo que quer estudar enfermagem o gigante da saúde que a Santa Casa é. E eu penso que o grande diferencial, além da gente ter um currículo inovador, diferente, que o aluno vai para o campo desde o primeiro período, né? Ele vai para práticas em cenário real, no serviço de saúde desde o primeiro período, é que a gente consiga realmente encantar esse aluno e formar um profissional confiável para que ele atenda uma necessidade do mercado hoje, porque eu brinco que toda vez que a gente pensa, né, em ensino e aprendizagem, a gente tem a certeza, enquanto docente, que a gente ensinou, mas a gente não sabe se o aluno aprendeu. Eu tenho certeza que eu ensinei. Então, o nosso currículo ele foi todo projetado e desenhado para que a gente garanta que ele aprendeu e que ele vai saber atuar de forma confiável. E isso é tudo que o mercado quer. E não tem como você ser um profissional de saúde sem prática, né? Não tem. Acho que eu quero fazer de novo esse curso de enfermagem lá na Santa Casa. Seja bem-vinda. E gente boa para lecionar não falta, né? Não é, Dani? Ela fazendo a propaganda aqui. Fica a dica, hein? Mas eu acho que a graduação trazer, eu acho que é o que faltava para a Santa Casa. Sim. Porque o curso técnico da Santa Casa, ele tem uma tradição imensa, mais de 30 anos de mercado. Quando você fala do curso de técnico da Santa Casa, todo mundo, nossa, né? E eu achava, já tem a especialização, né? Eu mesmo sou filha da Santa Casa, me especializei lá, né, na obstetrícia. E aí eu acho que só faltava isso, eu acho que foi a cereja do bolo. Sim, com certeza. A graduação agora na Santa Casa, né? E não tenho dúvida que o currículo de lá vai ser inovador. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, como eu trabalhei na educação há muito tempo, né, na própria educação em cursos da saúde, a gente percebe que o grande nó quando você está gerenciando um curso, que é mesmo dentro de uma universidade, né, de um setor realmente universal e amplo, é ter um hospital de referência, né? É ter o seu hospital-escola que acaba sendo realidade somente para as universidades federais. E aí, o curso de enfermagem da Santa Casa, da graduação, ele já começa tendo a Santa Casa, né? E todo o seu norte de saúde de ponta para todos por trás. Então, a gente tem, na verdade, a gente primeiro teve o hospital-escola de alta complexidade, né? 1.200 leitos, e depois, a partir dessa experiência e da experiência com a educação, porque não foi só a enfermagem da PUC que começou aqui, mas as escolas de medicina da UFMG e das ciências médicas também. Então, com toda essa expertise, a gente agora oferta o curso tendo como background o tamanho da Santa Casa. E podendo praticar logo de cara, né? Logo desde o primeiro período. Claro que num constante, né? Numa evolução constante de complexidade, de autonomia, mas desde o início. É isso aí. Bom, eu quero agradecer então a presença da Érica Azevedo e da Daniela Venâncio, né? Já estou chamando de Dani, já estou indo. Não tem problema. Gente, obrigado pela participação, foi muito rico o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que um monte de gente agora vai querer fazer enfermagem. Tomara. Vai, com certeza. Muito obrigada, Marcos, foi um prazer. Prazer, Marcos, obrigado pelo convite. Obrigado, Érica, também por dividir a mesa com você. Acho que é isso. Joia. Bom, e aí, curtiu a Dose de Saúde? Então deixa aí o seu like pra gente ou o seu comentário dizendo o que achou. E você que está nos acompanhando pelas plataformas como o Deezer, o Spotify, o Google Podcasts, entre outras,
Não deixe de conferir youtube.com/santacasabh, muito conteúdo bacana para você lá, inclusive a playlist do Dose de Saúde. Então, até a próxima edição do Dose de Saúde, com mais assuntos super legais para você. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.